Instrumento musical é um objeto construído com o propósito e capaz de produzir som musical. Tangidos, batidos, raspados, soprados. Os instrumentos musicais fazem parte da nossa história. Sua utilização acompanha todos os aspectos de nossas vidas, todas as culturas, e eles continuam desenvolvendo-se conosco. Este trabalho é ideal para descobrir de maneira simples e objetiva os instrumentos musicais, suas origens, como são tocados e que sons produzem. O instrumento mais antigo de todos é a voz humana e provavelmente alguma forma rudimentar de percussão veio logo depois. A corda tangida surgiu quando a primeira flecha foi disparada, ou até antes. A família das madeiras, com uma folha de grama apertada na mão. A dos metais, com o toque de uma concha, um chifre de animal com a ponta quebrada, ou algo similar. Enfim, o que une todos esses modelos e famílias é o contato direto entre o tocador e a fonte do som. Dividiremos os instrumentos musicais em instrumentos de cordas, instrumentos de sopro e instrumentos de teclas, dentre aqueles que enquadra na orquestra. A família dos instrumentos de sopro de metal inclui todos aqueles que produzem som pela vibração dos lábios. Mesmo que nem todos sejam, de fato, feitos de metal, a maioria dos instrumentos desta família é feita de ligas metálicas revestidas com um verniz brilhante. A construção dos metais é menos diversa dos que da família das madeiras. Como seus primos, os metais usam tanto tubos cônicos quanto cilíndricos, embora, frequentemente, os dois tipos sejam usados no mesmo instrumento. A maior revolução no desenho dos metais foi a invenção da válvula no início do século XIX. Todos os instrumentos de sopro usam colunas contidas de ar e contam com as propriedades da série harmônica em combinação com métodos de alterar o comprimento dessa coluna para tocar notas diferentes. Os metais modernos é uma mistura de cilindro e cone. O ponto até o qual o cone se alarga e o comprimento de tubo são basicamente responsáveis pelo caráter do instrumento. A invenção das válvulas proporcionou o acesso aos tubos de comprimento diversos. O som dos instrumentos de metais é produzido pela vibração dos lábios do músico. Essa energia é transferida para a coluna de ar no instrumento através do bocal. Todos os bocais são em formato de funil. A parte inicial do bocal nos trompetes, trombones e tubas é hemisférica e nas trompas é cônica. Portanto, a embocadura é crucial para emitir som nos instrumentos de metais. A palavra embocadura é definida do novo dicionário Aurélio como o ato ou efeito de embocar, ou seja, aplicar a boca a um instrumento para dele tirar sons. Para os instrumentistas de metal, uma definição aceitável seria a forma que os músculos da boca, lábios, queixo e rosto se posicionam quando colocamos o bocal nos lábios para produzir o som no instrumento. A embocadura, atuando em harmonia com uma coluna de ar correta, deve ajudar o instrumentista a expressar todas as suas ideias musicais.
Uma embocadura eficiente deve ser capaz de produzir uma sonoridade boa, uma grande extensão, variação de dinâmicas, flexibilidade e articulações diversas. A família dos metais é menos expressiva e flexível do que a das cordas, porém são capazes de dar peso, cor, potência e lustre às orquestras. Iniciaremos agora os instrumentos da categoria sopro considerados de metais, dentre eles o trompete, cornet, flugelhorn, trompa, trombone, sax-trompa, eufônios, tubas e derivados. O trompete é um instrumento musical de sopro, um aerofone da família dos metais, caracterizada por instrumentos de bocal, geralmente fabricados de metal. O trompete é o que produz o som mais agudo da família. Quem toca o trompete é chamado de trompetista. É constituído por corpo, chave de água, bomba de afinação, pistões, cotovelos e bocal e terminado em pavilhão. Dos instrumentos musicais, depois da voz humana, pode-se dizer que o trompete é um dos instrumentos mais antigos. Ele nasceu da necessidade que os pastores tinham para conduzir os seus rebanhos e para assustar animais pré-históricos. Eram ainda usados à maneira de um megafone para fins mágicos ou rituais. Nessa época, ele não tinha afinação ou escala e eram feitos a partir de tubos. Mais tarde, os romanos e outros povos construíram-no de metal para ser utilizado para fins militares. Seus toques comunicavam as ordens para o exército agir em combate. Desde os primórdios já existiram trompetes de diversos formatos e feitos de diferentes tipos de materiais. Inicialmente eram retos e a partir do século XV os construtores começaram a modelar trompetes em formato de S. Mas foi somente no século XX, com a invenção dos pistões, que o instrumento tomou a forma que conhecemos hoje. Trompete em si bemol, o mais usado pelos trompetistas, ele tem 3 pistões, possui pouco mais de 1 metro de comprimento e extensão cromática. Trompete mi bemol, muito utilizado em grupos de metais, orquestras sinfônicas e concertos para trompete clássico. Trompete piccolo é menor do que as outras trombetas e possui sonoridade 1/8 acima das demais. Trompete baixo soa 1/8 abaixo do normal e o tubo é mais longo. Pocket, trompete de bolso, é uma versão miniatura do trompete tradicional. Apesar de menor, tem mais curvas do que uma trombeta normal.
cornet é um aerofone da família dos metais, produzindo sons através da vibração dos lábios do instrumentista. Existem vários tipos, com ou sem pistões. É um instrumento musical que, no seu formato original, imita a forma de um chifre de animal, tal como o trompete, que pode apresentar até 3 válvulas. O cornet tem aparência e técnica de execução muito parecidas ao trompete. Acredita-se que foi inventado nos anos de 1820. O som do cornet é suave e fluente, mas não tem brilho e pegada. O desenho específico do bocal proporciona ao cornet maior agilidade que o trompete, e por isso ele foi rapidamente adotado como um instrumento de orquestra, fornecendo uma parte aguda completamente cromática e móvel à seção de metais. Quem toca cornet é chamado de cornetista. O flugelhorn é um instrumento de sopro do grupo dos metais da família dos trompetes, porém tendo uma campânula mais cônica em contraposição à do trompete, que é mais cilíndrica, e sua volta do tubo é também mais espaçosa. O flugelhorn se desenvolveu do clarim, uma trompa sinalizadora usada na Idade Média, feita de chifre de touro ou boi. Esta se tornou uma trompa de caça grande e semicircular, feita de latão ou prata, que foi originalmente concebido nos meios militares, para comandar as alas da infantaria e da cavalaria, de maneira análoga a uma corneta ou a um cornet. Enrolar a trompa uma vez em torno de si mesma, para que a campana apontasse na direção oposta do músico, possibilitou que chaves fossem adicionadas, que mais tarde substituídas por válvulas, influenciando até Adolphe Sax no desenvolvimento dos sax-trompas. Quem toca flugelhorn é chamado de flugelhornista. O trombone é um aerofone da família dos metais. É mais grave que o trompete e mais agudo que a tuba. Há 2 variedades de trombone. Quanto à forma, o trombone de pisto
como também o trombonito ou ainda trompete baixo, trombone de marcha, que utiliza pistos mecânicos como o trompete. Outro é o trombone de vara. Possui uma válvula móvel, vara, que ao ser deslizada altera o tamanho do tubo, mudando a nota. A família do trombone apresentava originalmente os instrumentos soprano, contralto, tenor, barítono e baixo. Na atualidade, utilizam-se muito frequentemente o trombone tenor em si bemol e o trombone baixo em fá, e modelos dotados de válvulas mecânicas acionados com a mão esquerda. Da trompa primitiva importada do Egito aos instrumentos de metais e de sopros trazem as origens o trombone de vara. Não se sabe ao certo como era chamado o trombone de vara antes do século XVI. Até então, os instrumentos de cobre a bocal tinham sua gama de sons limitada aos sons harmônicos de um som fundamental, que dependia do comprimento total do instrumento. Por isso, a princípio, trocava-se de instrumentos de acordo com a tonalidade da música a ser tocada. O trombone foi o primeiro instrumento de cobre que apresentava a vara móvel. Dessa forma, podia-se dispor de 7 sons fundamentais obtidos a partir de 7 posições da vara, além de todos os seus harmônicos, o que permitia executar no instrumento a escala cromática. Por isso, à época, foi considerado o mais perfeito instrumento de bocal. Derivado de tromba, que significa trompete em italiano, através da adição do sufixo aumentativo "oni", trombone significa etimologicamente grande trompete. Na segunda metade do século XVII, não houve grandes avanços técnicos no trombone de vara. Preocupava-se com os demais instrumentos de bocal, em busca de uma solução para possibilitar a esses instrumentos a execução dos sons da escala cromática. A partir das 5 ou 6 chaves, que funcionavam sobre orifícios num sistema de alavanca semelhante à das clarinetas e flautas, chegou-se aos pistões. Essa invenção consiste em 3 tubos suplementares de diferentes comprimentos que se comunicam com o tubo principal por meio de válvulas. Em 1829, inventou os pistões duplos, 2 para cada bomba, por meio das alavancas que ficavam fixas para trocar rapidamente a tonalidade. O novo mecanismo foi logo substituído por cilindros ou válvulas rotatórias acionadas através de alavancas com muita pouca diferença do mecanismo que se aplica hoje em dia. Apesar de todas essas transformações e inovações, atualmente o trombone à máquina pistões pode ser encontrado em fanfarras, bandas marciais e até mesmo em orquestra. Quem toca trombone é chamado de trombonista.
A trompa é um instrumento de sopro da família dos metais, muito importante na orquestra sinfônica moderna. Consiste num tubo metálico de 3,70 metros de comprimento, ligeiramente cônico, enrolado várias vezes sobre si mesmo como uma mangueira e munido de 3 ou 4 chaves de acordo com o modelo. Quem toca trompa é chamado de trompista. O trompista aciona as chaves com a mão esquerda e com a mão direita dentro do pavilhão ajuda a controlar o fluxo de ar dentro do instrumento, e é pela ação conjunta das chaves, da mão direita no interior da campânula e do sopro do trompista que as notas são produzidas em diferentes alturas e timbres. É um instrumento dificílimo de tocar, mas não há nada como estudar para conseguir. O trompista não só tem que ter um ouvido afinadíssimo, como também tem que ter uma coordenação motora perfeita para controlar os músculos das mãos direita, esquerda e a própria respiração. O timbre da trompa é o mais rico em harmônicos, assemelhando-se muito à voz humana. A mão dentro da campana permite uma enorme variedade de timbres. A história da trompa começa há milhares de anos, quando o homem aprendeu a usar chifres de animais como instrumento. Quando se passou a forjar metais, o tubo ganhou extensão, ficando enrolado para ser mais compacto. No século XIX, um engenheiro alemão teve a ideia de adicionar válvulas que modificavam o caminho percorrido pelo ar dentro do instrumento, alterando a nota emitida. A trompa é o segundo instrumento mais agudo da família dos metais. É afinada em Fá ou Si bemol ou uma combinação dos dois. Comparada com os outros metais da orquestra, tem um bocal muito diferente, mas tem a maior extensão útil, aproximadamente 4 oitavas, dependendo do trompista. Para se produzirem diferentes notas numa trompa, necessita de apertar as válvulas, aplicar a tensão labial apropriada, soprar e colocar a mão no pavilhão. A mão direita, normalmente colocada dentro do pavilhão, numa posição de ponteiros de relógio às 3 horas, consegue abaixar a afinação em até um semitom na extensão do instrumento, dependendo de quão mais fundo o trompista a põe. A trompa toca numa porção mais aguda da série harmônica em relação à maioria dos instrumentos de metal. A forma cônica do seu tubo é a responsável principal pelo seu timbre característico, descrito frequentemente como doce. O bocal, também cônico, produz um som mais macio e suave do que os bocais brilhantes de forma esférica. Uma saxotrompa, ou saxhorn, como é mais conhecido no Brasil, é um instrumento de sopro que pertence à família do mesmo nome. Esses instrumentos foram desenvolvidos por Adolphe Sax e resultam da adaptação de pistões à trompa de postilhão. O objetivo era de desenvolver uma família homogênea de instrumentos para substituir os metais de orquestra.
Hoje em dia, as bandas utilizam as cornetas de pistões para substituir as saxotrompas mais agudas e as tubas para substituir as saxotrompas mais graves. As saxotrompas mais vistas hoje em dia são a saxotrompa alto em mi bemol, propriamente dito sax horn, a saxotrompa tenor em si bemol, conhecida por barítono ou bombardino, e a saxotrompa baixo em mi bemol, também conhecida por bombardão. Eufônio é um aerofone da família dos metais. O eufônio é frequentemente confundido com o barítono. Contudo, o barítono pertence à classe das saxotrompas, tubo mais estreito, bocal mais semisférico, enquanto o eufônio pertence à classe das tubas, tubo mais largo, bocal mais profundo. O nome do instrumento provém da palavra eufônio, que significa som bonito. Assim, é chamado por ter o timbre mais suave e redondo que o do trombone. A sua extensão é semelhante à do trombone e à do fagote, alcançando 4 oitavas. O eufônio é caracterizado por um timbre escuro, suave e delicado. O som do eufônio não consegue se destacar no meio de uma orquestra por sua característica suave e madura. Além disso, a posição da campânula, virada para cima, tendo a peculiaridade de misturar seu som com um dos outros instrumentos. A tuba é um instrumento musical de sopro da família dos metais. Consiste num tubo cilíndrico recurvado sobre si mesmo e que termina numa campânula em forma de sino. Dotado de bocal e de 3 a 5 pistões, possui todos os graus cromáticos. A tuba é essencialmente um grande clarim com válvulas, projetada para tocar a parte do baixo em uma orquestra ou banda. Usualmente, as variantes da tuba levam a inúmeros modelos de tuba, com diferentes tamanhos, cores e afinação. A tuba é originária do off-clade, uma trompa de chaves grave utilizada por volta de 1800, ainda antes da invenção do sistema de pistões. Mais tarde, Richard Wagner utilizaria uma variante deste instrumento, razão pela qual surgiu a chamada tuba wagneriana. Em 1860, John Philip Sousa patenteou um novo tipo de tuba baseado no helicon, dando origem ao atualmente chamado sousafone. Atualmente, as tubas podem ser encontradas nas mais diferentes formas e combinações. Existem 4 afinações para a tuba: as tubas baixas, que são afinadas em mi bemol e fá, e as tubas contrabaixas, que são afinadas em dó e si bemol. Nas bandas filarmônicas, cabe às tubas o fundamental papel de suporte harmônico, uma vez que compõe o naipe de instrumentos que atua no registro grave, sendo chamado de tubista ou baixista aqueles que tocam tais instrumentos. Existem tubas de vários tamanhos: tenor, também chamado de eufônio, baixo e contrabaixo. A maioria das tubas podem possuir 3 ou 4 pistos ou rotores. O quarto pisto é utilizado para facilitar ao músico adicionar uma oitava mais grave em seu repertório. Os tipos de tubas mais conhecidos são tubas, tuba de marcha, tuba helicon, tuba sousafone e tuba wagneriana. Tuba de marcha. Tuba de marcha tem esse nome dado a tubas com a tubagem horizontal, parecida com a tubagem de um trompete. É colocada sobre o ombro esquerdo do executante e foi concebida para facilitar o transporte em marchas.
Recentemente adicionada à orquestra, a Wagner Tuba é um instrumento enrolado elipticamente, no qual a campana emerge do alto, em um pequeno ângulo. Ela tem tubo cônico, como a tuba, e 4 rotores. Entretanto, o bocal da tuba wagneriana é mais parecido com o da trompa, planejada para atuar na textura entre as linhas da trompa e do trombone, com ataque de pouca força e entonação caprichosa. Existe ainda a tuba helicon, nome dado a tubas com forma circular envolvendo o corpo do executante e com a campânula dirigida para cima. E originado do helicon por encomenda de um maestro por sobrenome Souza em 1890, surgiu a tuba sousafone, que o seu formato evoluiu a partir do helicon circular, mas a tubagem termina em S e a campânula é maior, virada para frente. A tuba não é um instrumento transpositor. A existência de instrumentos de tais afinações, Dó, Si bemol, Fá, Mi bemol, apenas é diferenciada pela extensão, ou seja, os limites de alcance de suas notas e sua tessitura, também diferenciada.